Afinal, o que é um traço de caráter? Possivelmente esse assunto você já deve conhecer ou já se admirou quando lê os nomes. E que é muito provável que você ainda não tenha entendido muito bem como funciona isso. Então eu vou te explicar nesse vídeo o que é um traço de caráter e o porquê desse nome de uma forma clara. Eu sou Lana Beatriz e te convido a assistir também ao vídeo Os 5 traços de caráter e suas características, que está aqui na descrição desse vídeo. E se você quer acompanhar esse assunto sem perder nada, já peço que se inscreva no canal do YouTube, me segue no Instagram e entra no canal do Telegram. Os links também estarão aqui na descrição. Eu vou dar um exemplo prático que te fará entender melhor. Imagine uma situação em que uma pessoa que levava uma vida saudável na faixa dos seus 30 anos e de repente começa a aparecer um problema de audição e chega a um ponto de o problema ser irreversível. A pessoa perde completamente ela. Então ficou um trauma registrado ali. Trauma é uma situação surpreendente e chocante. E o que vai acontecer com o sistema dessa pessoa? O corpo dela vai entender a falta de um sentido, que é a audição. E os demais sentidos estarão mais desenvolvidos e atentos para compensar esta falta. A pessoa passa a sentir mais os cheiros, a enxergar e perceber melhor o que se passa ao redor dela, ficará mais atenta às situações. Perceba que estamos falando que na falta de um dos nossos sentidos, que no caso do exemplo é a audição, os outros sentidos ficam mais aguçados. Se fosse a falta da visão, aí o paladar provavelmente ficaria mais sensível, a audição e o tato seriam essenciais nessa situação. Então, o organismo tem os 5 sentidos. Na falta de um, ele se ajusta na tentativa de compensar o que está faltando e é mais ou menos assim que se desenvolvem os traços de caráter. Alguma circunstância inesperada aconteceu na infância e que gerou um trauma entre a gestação e os 5 anos de idade. Uma situação em que a criança não soube lidar e nem se livrar desse trauma, e nenhum adulto teve capacidade de ajudar essa criança a superar essa dor. Eu quero que você entenda, como adulto que o que aconteceu na sua infância, ninguém tem culpa. Da mesma forma, se você tem filhos, você não tem culpa pelo que fez com eles. Cada um faz o que é capaz de fazer e da forma que sabe, conforme as habilidades que tem ou que faltam. Um bebê ou uma criança muito pequena não tem recursos para lidar com uma situação tão complicada. Aí, na perda de um sentido, nosso sistema, tão eficiente que é, faz os outros sentidos se desenvolver mais para compensar aquela falta. Na infância acontece assim também. Quando a criança se depara numa situação dolorosa, o corpo cria mecanismos de defesa para lidar com aquela dor, desenvolve novas capacidades, novas qualidades, novos dons, trazendo benefícios que têm como impulso uma dor existencial. Então perceba que os traços de caráter não são sadios, porque surgiu um trauma ali e foi a partir de uma dor, de um relacionamento negativo que houve da criança com a mãe ou com o pai e com as circunstâncias que ela vivia. Os traços de caráter são uma medida de proteção contra aquela dor. E se soubermos usar bem essa proteção, esses recursos, as coisas boas que aparecem, aí teremos uma transformação muito boa diante da vida. E se você souber utilizar os seus recursos, as suas escolhas se basearão em suas qualidades, em suas capacidades, suas habilidades, e você poderá escolher a profissão ideal, por exemplo. Eu falo isso para me referir que você ganhou algo de bom com os traumas e as dores da infância. Agora eu vou te dar mais um exemplo para ficar ainda mais claro. Uma mulher descobre que está grávida logo no início da gravidez, quando o bebê ainda nem se formou por completo. Talvez nem o cérebro tenha se formado ainda. Aí essa mãe não ficou nada feliz, porque ela talvez não tivesse preparada para ter um filho naquele momento, ou por algum outro motivo ela não queria ser mãe, porque aquele filho poderia atrapalhar a vida dela de alguma forma. E aquele bebê não sabe disso, não entende o que está se passando, e mesmo sem o cérebro capaz de processar o que está acontecendo,
as suas células, o seu sistema vai registrar essa rejeição. E é nesse momento, ele está vivendo uma circunstância chocante que ele não esperava, ou seja, um trauma. Logicamente, o bebê não vai conseguir evitar essa dor, e muito menos a mãe vai conseguir também evitar isso, porque ela nem imagina que ele é capaz de ter esse sofrimento. Nessa hora, o corpo encontra uma forma de se defender para poder aguentar, suportar essa dor para que ele não sinta mais novamente. E dessa forma vai acontecer em cada fase do desenvolvimento. O corpo vai ter uma reação de defesa para cada situação chocante e inesperada, porque ele não quer mais sentir aquilo de novo. Machuca demais, pois aquilo gerou esse trauma. Para a psicanálise, o caráter significa as atitudes, comportamentos e hábitos, ou seja, aquilo que foi formado na infância, no caso a partir de um trauma, com o propósito de proteger o ego dos perigos internos e externos. Ou seja, caráter aqui não tem nada a ver com a índole da pessoa, se ela é boa ou má. E se a criança se desenvolver de maneira saudável, o ego se torna forte e integrado, sendo dirigido para a ordem seguida na realidade da vida dela. Um traço de caráter não é uma opção de ter ou não ter. Na infância você esteve sujeito a isso para poder sobreviver. Agora, na vida adulta, você pode decidir sair da dor e utilizar os seus recursos. Para entender como utilizar isso, lembre-se que nas descrições desse vídeo tem um link que dá acesso aos vídeos, no caso, os 5 traços de caráter e suas características para você se aprofundar no assunto. Vai lá, confere e boa sorte para você e um forte abraço. Até mais!